Então, hoje a gente retoma o nosso terceiro encontro da reunião do Hino de Jesus, terceiro encontro, e hoje eu penso que a gente vai dançar, né? Eu não sei se a Vaneri veio, ainda não, ou se ela vai conseguir vir, que se ela vier, ela talvez traga aquela gravação, que na última reunião eu acabei me passando do tempo, espero não passar do tempo hoje. É, Hoje é lua cheia, vamos aproveitar este momento, e a partir da reunião da próxima quinta-feira, hoje é 22 de fevereiro, no dia 29 de fevereiro, a gente começa a Cruz de Luz. Então, eu fiz uma breve, são poucos slides, eu fiz uma breve revisão de algumas coisas que vocês comentaram, e eu arrumei nos slides, e, e muito breve continuidade do material, para a gente dar sequência, né? Então, primeira coisa, eu vou chamar a atenção que nesse sábado agora, nós teremos a reunião do Lucas de Diu. O tema vai ser o gnóstico Bardesanes e as influências de Tomé e da Índia sobre ele, por que Bardesanes tem tantos interesses em relação à Índia, como a gente encontra coisas relacionadas à Índia com ele, né? E nós vamos conversar sobre isso sábado, agora dia 24, às 5 da tarde. Então, estão convidados. Feito o convite, vamos ao nosso tema de hoje. Muito bem. Minha tela está estourada. Ok, mas dá para assistir. Então, isso aqui nós vimos na reunião passada, uma breve revisão sobre o hino em si, o seu contexto nos atos, né? Alguns comentários que o MID traz sobre quem seriam as pessoas ali envolvidas e a relação do hino com o quarto evangelho, que o hino é agnóstico sem dúvida nenhuma, comentários de alguns ortodoxos antigos, como Agostinho, Jerônimo, Seretius, né? E alguns detalhes sobre a dança que está presente ali no hino, né? Aí eu trouxe algumas questões já no próprio texto, né, sobre o texto e o contexto desse hino como um todo e os comentários que o Mid faz, né, sobre o significado dessas palavras todas, como é um texto muito antigo e há diferentes abordagens, diferentes leituras acerca dele, muitas dessas, a gente viu na reunião, né, muitas dessas questões e palavras ali colocadas. Aqui mesmo a gente estava discutindo o que será que não é, como é, por quê. E eu procurei essa semana algumas outras traduções também e as mesmas discussões, que não é claro, que a tradução não é definitiva, que as palavras não são claras, que não se entende o significado exato do que ali podia estar sendo dito. Então, a gente meio que fica um pouco aí mesmo. Daí, nós comentamos sobre a invocação inicial, e eu coloquei aqui, ó, a Mãe Sofia, né, o Sagradum, a Glória, aqui, ó, Iaô, Ieu, ou Aion, né, que são formas diferentes de escrever, né, de grafar aquilo que é o inominável, que não pode ser dito, né? Então, vocês podem, inclusive, ver que Aion, como Jung usa, é a leitura do I-A-O em inglês, I-O, né? E que IEO talvez seja a forma correta, mas há controvérsia, tá? A gente, inclusive, aqui em casa tem discutido um pouco sobre isso para tentar entender. E os autores não há uma única linha de pensamento sobre essa questão. Aí também eu passei adiante a questão da geração da mandala, né? E a formação do círculo, dar-se as mãos, o significado daquelas forças que ali estão para auxiliar na evolução desse rito, né? E também o que esse rito, como é que o agrupamento dessas pessoas se comunica, se conecta
com o cosmos em funcionamento, o cosmos movendo-se, né? E aí a coisa das frases duplas, né? Eu seria, então eu faria, que a gente discutiu bastante aqui, e em função disso, inclusive, eu trouxe algumas das questões que a gente conversou aqui e botei de volta aqui com novas palavras, né? Então, lembram? Em sendo salvo, eu salvaria, sendo liberto, eu libertaria. Botei aqui, ó, o penetrado e o transmutado, que sim são opções, né? Eu encontrei bastante de trespassado, tá? Gerado, alimentado, ouvido, compreendido, batizado ou abluído, purificado, né? E agora responde ao meu dançar. Então, como a gente tinha comentado, eu coloquei aqui o quadrinho. O primeiro dessas 8 frases, né? A primeira diz respeito à salvação, a segunda, libertar-se, a terceira, transmutar ou penetrar ou se desmanchar ou ser ferido, né? Daí, gerar, alimentar, ouvir, gnosticar, né? Que seria compreender internamente e abluir ou batizar ou purificar, né? Então, só trouxe para lembrar as coisas que a gente tinha comentado. Fala, Mazé. Jane, rapidamente, eu Claro. também fiquei muito encucada quando você comentou que ele diz, o MIDI, que são 7 frases, e você está apontando como 8, eu também tinha apontado como 8, mas hoje, lendo com calma, eu imaginei aí, já que a gente está trazendo, né, como é que está Sim, sendo a sim, nós nossa estamos tentando percepção, sentir. Eu é, não sei se vocês estavam lá e de repente lembram, né? Então, quem sabe, mas vamos lá. Eu concordo com essa, vamos dizer, essa leitura do Mid de que há 2 personagens e que há um diálogo, ou, uhum. né, Um enfim, diz uma coisa e o outro responde aquilo que foi isso. dito. Então, eu inclusive li desse jeito aqui e achei que faz todo sentido, todo sentido. Então, quando a frase é no futuro seria, né, o futuro do pretérito, eu seria salvo, a impressão que me dá é que o postulante fala isso Uhum. e o mestre, o Hierofante. hierofante responde, e eu salvaria. Então, essa Uhum. é a primeira frase. A segunda, Essa é uma eu, opção. hã? Essa é uma opção. É É, uma opção de para mim, tradução. para Uhum. mim, assim, lendo dessa forma, faz muito sentido. O outro, eu seria liberto, eu libertaria. E o grupo, amém. Sim, sim. Então você tem, eu seria salvo, eu seria liberto, eu seria quebrado, eu nasceria, eu comeria, eu ouviria e eu compreenderia. Essas são as 7. A Aham. última frase, na minha Na leitura, tua leitura, na entendi. minha leitura, eu seria purificado e purificaria, não tem eu purificaria. Portanto, essa frase é o Hierofante que está falando inteira. Aham. Aí você tem 7. Eu não Uhum. sei. Sabe, quando eu comecei a ler, eu achei muito estranho que o Mid fizesse esse engano de falar que eram 7 quando eram 8. Mas E com foi essa. ele mesmo que traduziu, né? Então, isso me Pois coloca é, numa dúvida: o que que será que ele percebeu? Ou será que são 8? Porque 8 é o número da estabilidade, que assenta as coisas. Então, também não sei. Eu é. também pensei isso, que se fosse 7, o último seria: em Só acontecendo tudo isso, vamos ao batismo. isso, eu seria purificado e purificaria, não é? E eu purificaria. Eu seria purificado e purificaria. Uhum. Então, só para, desculpe se eu falei Não, demais, mas é que eu realmente estou lendo isso assim com muita atenção, sabe? Mas é isso aí. Valeu. eu sei. Só para não me afastar da questão, né? Pessoalmente,
Eu não acho que são dois. Eu acho que é Jesus montando, invocando as forças e se colocando à disposição de fazer. Porque todo rito ele inicia com as frases do hierofante. Mas eu não sei. Então eu coloco aqui como uma possibilidade também. Mas também me quebra a cabeça isso. E lá na frente, quando diz eu fugiria e eu libertaria, ali sim para mim são dois. Eu faria isso, então eu faria. Eu não tenho templo, mas eu tenho templos. Então ali sim eu acho que é um diálogo. Mas se alguém aqui lembra, ajuda a gente. Eu não sei. A gente está tentando intuir. E o trabalho de buscar compreender já é um trabalho de trabalhar essa questão de a gente transformar a nossa percepção, compreensão e sensibilização no sentido de encontrar o sentido, né? Eu procurei especificamente, mas essas frases em outras traduções que eu encontrei, né? A gente tem algumas aqui em casa, mas eu procurei pela internet também. E cada um usa de um jeito, assim, não tem uma explicação. Muito raras as explicações, muito raro encontrar algum material que seja mais, que não fale apenas, é um rito que Jesus está conduzindo, mas não que explique cada uma das questões, né? Que seria uma opção da gente encontrar também. Mas eu agradeço muito, Mazé. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo como grupo, né? Cada um vai trazendo as suas ideias, as suas concepções, e a gente vai conseguindo andar um pouco mais. Acho que eu mexi aqui em alguma coisa. É, ele foi para trás. Ok. Então, vamos para hoje. Foi aqui que a gente parou, não foi? Não, a gente entrou na dança, mas não foi adiante. Paramos aqui, exatamente, né? Então, vou para a questão da dança. Desculpa, alguém quer comentar isso que a Mazé estava falando? Deixa eu voltar, me desculpa. Alguém tem algo a acrescentar aqui? Alguém pesquisou um pouco mais? Alguém sente melhor o que que pode ser, ou teve alguma noção? Mas é muito obrigado por ficar, por se dispor, né? E na verdade é uma coisa porque a gente quer, né? Eu fui atrás também. A gente sente uma necessidade, eu te conheço, a gente sente uma necessidade, uma vontade de entender isso melhor, né? E é um texto que mexe sim com a gente, eu concordo. Fala, Silvano. Então, sabe que até 2 minutos atrás, quando a Mazé estava falando, eu também entendia como um diálogo. Mas agora, lendo aqui e refletindo, de repente ele no meio, pronunciando essas palavras no centro, ele está irradiando isso para todos que estão em círculo e, na verdade, todos estão fazendo a mesma afirmação baseado no que ele está falando. Então, quando ele diz eu salvo e eu salvaria, mentalmente eles também estão eu salvo e eu salvaria. Todos, não é apenas entre dois, mas é ele no mestre no centro e os discípulos na volta, recebendo a mesma emanação dele, a mesma intenção. Eu acho que sim, por esse lado eu também acho que poderia não ser um diálogo, mas uma afirmação deles todos juntos. Mas algum de vocês, na reunião passada, inclusive, colocou uma outra forma interessante da gente pensar. Não sei se foi a Márcia, mas alguém colocou que poderia ser, sim, uma dupla, mas não uma dupla exterior, e sim o Estado crístico e o hierofante Jesus, né? Não me lembro se foi você, Silvano, mas alguém colocou isso. Eu não sei. Mas algo para a gente pensar. E digo para vocês, a forma em cada um que eu encontro em inglês, está colocado a forma verbal de uma forma diferente. Parece que ninguém consegue ter segurança naquela tradução, do como de fato aquilo ali seria melhor traduzido, né? Então, essa que está aqui na tela de vocês agora é uma opção. Se vocês olharem no livro, tá, eu seria e eu faria, né? Que é outra possibilidade de tradução, porque elas realmente são diferentes. Fala, Márcia. Oi, Márcia. Oi.
Oi, Deu. tô aqui. Deu. Tu tá sem vídeo, viu? Tô sem vídeo. Ah, espera aí. Ué, tá no vídeo? Deu, agora tá aí. Não, não tá não. Tá? Ih, agora saiu. Tá, pronto, agora sim. Não, o que eu estava pensando aqui é na questão do número de afirmações, no número de frases, isso não me chamou atenção, sabe? O que me chamou atenção um pouco foi o que ele usou. Mas, com os seus comentários agora, Jane, eu lembrei daquilo que tinha me tocado na semana passada, que era a coisa do penetrar, né? E num penetrar criativo, num Sim, penetrar que é transformador. germina, É que algo que é transformador. transformador. Uhum. Então, se o mestre estava falando e os outros em volta falando amém, me pareceu que foi assim, Uhum. também não vejo como um diálogo, não. Eu vejo como uma comunicação muito profunda entre todo mundo ali. É o que me passa, assim, a ideia que me ocorre, sabe? Vocês estão. Porque é a unidade, né? Isso que eu fiquei pensando. É uma possibilidade. E digo mais a vocês, mas o MID fala que são 7, tem 8, claramente tem 8, mas é possível, das minhas experiências com esse tipo de material, às vezes, alguém dos copistas juntou, era uma só e dividiu em duas. Tipo, É, disse ou o assim, contrário, né? gerou e alimentou. E aí botou Isso, gerar e alimentar, né? Porque, por isso. exemplo, gerar e alimentar são muito parecidos. Salvar e libertar é muito parecido. Então, Também. nos falta qual seria a palavra tecnicamente mais exata. Então, minha sugestão, como coordenadora aqui, seria a gente não se preocupar tanto com as palavras uma a uma, mas com esse sentido que elas dão, porque vejam como tem um sentido salvar, libertar, transmutar ou penetrar ou transformar, gerar, alimentar, ouvir, gnosticar e ser purificado, né? Todas elas estão muito dentro desse contexto daquilo que a gente, num caminho espiritual, muito ouve falar nas diferentes tradições, né? Então, acho que mais pegar esse contexto de gerar um ambiente em que isso possa ser possível. Porque na continuação disso, ele diz: agora responde ao meu dançar. Né? Quer dizer, responde à dança que eu estou conduzindo. E agora nós vamos entrar na dança de fato, que é onde a gente tinha parado. Aqui. Então, eu começo só comentando que naqueles tempos, até hoje, mas hoje é muito menos isso, né? Era muito difundida essa ideia de que tem uma dança sagrada que reflete o movimento dos corpos celestes. Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz sobre temas dessa natureza em 1981, alguns de vocês não eram nem nascidos, foi sobre a dança das esferas. Eu era professora de dança, eu sou professora de dança. Tu estava lá, Sônia? Foi em Teófilo Otoni, num evento nacional, Não, mas e eu eu, já era nascida. e eu falei sobre a dança das esferas celestes, né? Então, depois, quando eu ouvi isso aqui, eu digo, nossa, tem tudo a ver, né? Então, essa ideia da gente fazer uma dança circular, refletindo o movimento dos corpos celestes, é uma coisa muito antiga, né? Que sempre aconteceu. Aqui estava sendo feita, essa era a ideia, uma cópia dessa dança celeste e uma canção que vinculava os participantes nessa dança, nesse círculo, com as forças do alto, né? E isso é muito comum, a dança sagrada em cerimônias dos mistérios, né? Olha que interessante, até a Vaneri chamou a atenção disso da outra vez. A Vaneri entende de grego, né? E aí ela chamou a atenção.
Aqui nós temos a córeo, o coro e a caris. Ou seja, a coreografia, que é a roda da dança, o coro, que é a música, que é a flauta e que é o entoar o amém junto, e a caris, que é a graça que acompanha todo esse movimento. Então, é bem interessante chamar a atenção disso. Caris, a graça, é um dos nomes para Sofia Celeste, como a gente tinha visto, ou sabedoria superior, ou divina mãe, né, a harmonia das esferas celestes, e isso tudo é identificado com o aspecto Espírito Santo, que é o aspecto feminino da Trindade. E ele chama a atenção, eu só trouxe essa passagem hoje daqui do livrinho, né, que o Filo de Alexandria, e eu vou lhe explicar por que que eu trouxe essa passagem, porque eu acho bem significativo trazê-la. O Filo de Alexandria está na página 46 do hino na tradução da editora Teosófica. Na página 46, o Midi cita sobre a vida contemplativa, que é um livro do Filo judeu, o Filo de Alexandria, que tem em português, e é uma recomendação de leitura, tá? Página 46 aqui, em que o Filo de Alexandria está comentando sobre as danças circulares, as danças sagradas dos terapeutas no Egito. Os terapeutas, para quem não sabe, é um grupo no norte do Egito, né, próximo ao Mediterrâneo, ali à esquerda de Alexandria, que é um grupo formado como liderança o João Batista, derivado dos essênios de Qumran, um grupo que se deslocou para um grupamento que buscava essa mesma tradição e que estava no Egito, né? Então, acerca deste grupo, o Filo de Alexandria, nessa obra, Vida Contemplativa, ou Vida Contemplativa, né? Sobre a vida contemplativa dos terapeutas do Egito, ele diz o seguinte, ele conta um dos ritos que tinha lá. Então, erguendo-se, o líder canta um hino feito em honra a Deus, ou um novo que foi composto por ele, ou um antigo dos velhos poetas, pois deixaram atrás de si muitos versos e toadas em épicos trimétricos, hinos de procissão, odes de libação, cantos de altar, coros estacionários e canções de dançar, todos admiravelmente uniformes, embora em composições diversificadas. É bem grande a passagem, mas eu não vou ler toda. E depois dessa canção, também depois do líder, também os outros, em grupos escalonados e na ordem adequada, assumem a cantoria, enquanto os restantes ouvem em profundo silêncio, exceto quando têm de juntar-se no coro, como é o caso aqui, e em refrões, porque todos, homens e mulheres, unem-se. E aí ele continua contando. Por que me chama a atenção essa passagem? E por que o MIDI pega, provavelmente? Porque o grupo dos terapeutas no Egito era extremamente ligado a todo esse movimento não cristão ainda, mas pretensamente cristão, e a partir dali começam esses grupos de fato, derivados das tradições não apenas de Jesus, mas dos essênios e de todo esse movimento que naquele momento ali, século I AC, estava sendo colocado em movimento para que essa efusão de sabedoria, de espiritualidade pudesse despertar naquele ambiente, naquele contexto, naquele momento histórico e contexto cultural. Então, eu acho muito importante a gente ver essas conexões. E quando, se vocês estudarem com a gente essas questões dos primórdios do cristianismo, a gente observa muito a presença dos essênios e dos terapeutas nas bases do grupo que vai se tornar cristão, vai ser chamado cristão a partir de meados do século I DC. Inclusive, uma questão que eu, antigamente estudando, achei muito interessante, que é o seguinte: como assim, naquela época, de repente, Paulo está viajando e encontrando grupos nos quais ele continua alimentando aqueles ensinamentos? Que grupos eram esses?
muito mais provavelmente são grupos derivados dos essênios e dos terapeutas do que grupos cristãos, porque cristãos ainda não havia. O ensinamento, todo mundo sabe que é dito que Paulo é o grande difusor que gera uma condição de ter um ensinamento mais difundido, né? Como ele estaria começando isso? Com grupos que já existiam, com interesses, com preparo para ouvir essas palavras, os ensinamentos de Jesus. Não que já tivessem ouvido, estavam começando a ouvir com Apolo, Apolônio e Paulo naquele momento. Então, eu achei bem interessante a gente fazer essa associação. Algum comentário ou sigo adiante? Vão levantando a mãozinha se vão falar. E aí, como eu comentei, em meio ao movimento, em meio ao som, ao sopro na flauta, né, ao entoar do amém, em meio a esse círculo, Jesus diz: pois quem não dança, não sabe o que está acontecendo. E aí Jesus pede: mas dançando, guarda silêncio sobre os meus mistérios. E ele segue: pois tua, e aí nós vamos seguir já já as palavras que Jesus são atribuídas ao que Jesus estaria dizendo. É importante a gente chamar a atenção aqui, ó, que para compreender o mistério, para participar do mistério, o aspirante tem que entrar na dança, tem que entrar no ritmo, tem que entrar no movimento, tem que entrar no som, na roda, e isso pode fazê-lo conectar-se ao alto. Durante essa semana, então, a verdadeira gnose espiritual, por óbvio, só pode ser aprendida e apreendida pelo próprio buscador. Não é assistindo à dança dos outros, mas é estando neste movimento, que não necessariamente é uma dança no sentido físico, de estar dançando, mas é entrar neste movimento. Então, aí, essa semana, eu não me lembro se foi no nosso grupo do Gelux ou se foi no grupo Viveca, coordenado pela Laia, alguém comentou sobre as danças sufis, que a gente também tinha comentado aqui. E eu até respondi que eu assisti danças sufis e eu participei de uma reunião desse tipo. E é interessante que, assim, a reunião começou todo mundo ajoelhado, sentado ao chão, a maioria estava sentado sobre os pés, né? Ajoelhado, sentado nos pés, e aí há uma invocação, há um silêncio, há uma preleção, e aí, de repente, eles entram numa espécie de mantra, de canções, e aí eles começam a se levantar e ficam numa roda, e, não, primeiro eles estão do chão e estão assim, ó, entoando aquele mantra, e a coisa vai junto. Não tem como, você não controla, você simplesmente entra, você vai e anda junto. Não é perder a consciência, não é entrar em transe, mas é estar consciente de que você está sendo movimentado não porque você quer, porque a dança entra em você. E aí, numa dessas reuniões que eu assisti, uma delas, que foi a mais forte que eu já vi, eles se levantam de pé e aí eles dançam junto, eles dão um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, e vão cantando, e aquilo é muito forte. E aquilo é muito forte. Você sente, parece ter um movimento no ar. Então, imagino que quando a Vaneri vier conversar com a gente, ela vai comentar isso. As danças provocam isso, né? Agora, a gente tem que cuidar entre o perder o controle no sentido de ir junto, ou tentar ficar racionalmente controlando tudo, que também é o extremo oposto. É entrar na dança sem deixar de estar presente ali, naquele aqui e agora, né? Então, na continuação, então a gente tem a dança acontecendo, e aí essa dança faz a gente pensar o seguinte: participar da dança, entrar na dança, lembra essa capacidade de ouvir, de sentir, de ser conduzido pela música, pela flauta, né, ou pelo coro, né? E esse coro é a graça dos éons. Mas isso é o que eu estava dizendo, não deve ser tomado no sentido de inconsciência, de transe aperceptivo, não
ativo pela pessoa, mas é na roda, não é sendo o centro, não sou eu o centro e a roda em torno de mim. Eu sou a roda sou eu sou a dança. Estou no aqui e agora presente a este movimento que flui, né? Então, isso tem relação com abandonar a vontade pessoal e agir em harmonia com o todo. Como Jesus diz ali no rito, quem não sabe, quem não dança não sabe o que está acontecendo, e ele também diz, entrai na dança, né? Senti e entrai na dança. Seja um veículo dessa dança. Sente a força do alto conduzindo, a força do alto conduz a dança. Então, o MID, inclusive, relaciona esse momento com uma passagem em João 7,17, que eu não vou nem, na Bíblia, no Novo Testamento, que eu não vou nem ler agora, mas é uma que fala sobre a questão do espírito presente. No ritual mistério grupal, entende-se que o coletivo tem a capacidade única de ampliar a força de reverberação desse movimento colocado em ação pelo grupo, né? De disponibilizar essa energia necessária que, se o sujeito faz sozinho todo esse esforço de gerar essa energia de conexão com o alto e com as forças, é muito esforço. Mas quando a gente está coletivamente, eu tenho certeza que vários de vocês já sentiram como estar estudando em grupo, como estar orando em grupo, como estar presente em grupo, faz diferença, gera uma energia extra, né? Então, pensar a espiritualidade assim é extremamente importante. E aí, a partir da dança, então, inicia-se claramente um diálogo, que é aquele eu fugiria, eu permaneceria. E vejam que são, novamente, 3 frases, são 3 estrofes de 3 versos. E aí tem uma 10ª final. Então, os 3 primeiros versos da primeira estrofe são eu fugiria e eu permaneceria. Eu seria paramentado ou adornado, ou eu gosto mais de vestido, naquele sentido da veste de luz. Eu tomaria a nova veste, né? Ou ordenado. E aí o Mid chama atenção, inclusive, que a palavra no grego é cosmain, que é de cosmético, é, é, é adornado, é vestido, né? Opções para traduzir isso, né? Então, uma das opções é eu seria paramentado no sentido de colocar as vestes sagradas e eu paramentaria. Eu seria unificado e eu unificaria. Os outros 3 versos da segunda estrofe. Eu não tenho moradas, eu tenho moradas, né? Uma das traduções que eu vi diz, eu não tenho moradas, eu não tenho morada, e a resposta é, em todo lugar eu resido. Eu não tenho lugar, e eu tenho lugares. E um outro local que eu encontrei tradução também fala lugar de repouso, né? E isso também é muito falado na tradição, nos ensinamentos atribuídos a Jesus, de ter um lugar de repouso, né? Que tem a ver com esse estado de ultrapassar a obtude e encontrar este repouso, né? E uma das respostas que aparecia também é, eu não tenho lugar, e o outro dizia, mas eu tenho a Terra, não a Terra planeta, a Terra, o terreno, né? O terreno. E o terceiro, eu não tenho templo, eu tenho templos, né? E uma das respostas que eu vi numa outra tradução era, eu não tenho templo, e a resposta era, eu tenho os céus. Então, eu achei muito bacana essas outras opções, porque eu acho que ajuda bastante a gente não a escolher palavras, mas a ter essa noção de que está dizendo, eu não tenho onde cair morto, eu não tenho onde ficar, eu não tenho um lugar para mim, eu não tenho onde orar, mas o outro responde, eu tenho tudo isso, eu posso te oferecer tudo isso.
não como um eu que tem algo, mas como um caminho que se mostra para isso, né? E a terceira estrofe de 3 versos diz: eu sou uma lâmpada para ti que me vês. Pode ser também: eu sou uma tocha para ti que me vês. É uma luz, né? Eu sou um espelho para ti que me reconhece. Ou para ti, para aquele que me percebe. Eu sou um espelho. Eu sou uma porta para ti que por mim bates. Ou eu sou um pórtico para aquele que bate, né? Então, quem batei na porta e abrir-se-vos-á, né? Então, tem alguém que se disponibiliza a ser essa luz para aquele que busca essa luz, que é capaz de ver. Ele falou do ouvir em cima, né? Um espelho para aquele que o reconhece, que se reconhece nesse outro também, né? E uma porta para quem bate. Não está uma porta aberta sempre a todos, né? E aí fecha com a frase: eu sou um caminho para ti, que és um peregrino. A palavra aqui traduzida, também cada um traduz de um jeito, mas ela lembra, ela parece forçar bastante a questão de um caminhante, alguém que caminha. Então, um viandante, viandante significa alguém que viaja andando, ou um andarilho, né, um caminhante. Então, eu sou o caminho para aquele que peregrina, que anda, que está no caminho, que está caminhando, né, que está fazendo isso. E aí ele repete: e agora responde ao meu dançar. Aí, Sônia, vai vir aquelas passagens que você chamou atenção, foi dessas aqui, né? E das sobre o sofrimento. E a mim me parece que aqui é Jesus e João conversando, e aí vem as respostas. Qual é a resposta à dança? Vê a ti mesmo em mim que falo, e vendo o que faço, guarda silêncio sobre os meus mistérios. Ele está pedindo para manter segredo dos mistérios. Tu que danças, se tu está dançando, tu é capaz disso, entende o que eu faço, pois tua é a paixão humana, a paixão do homem, que eu estou para sofrer. Não poderias estar consciente do que sofres? Não tivesse eu sido enviado como teu Logos pelo Pai. Voltamos àquela questão que alguém na reunião passada chamou a atenção de que é, pode ser aqui Jesus, o homem hierofante, e o Estado Cristo falando por meio dele, como o Logos em cada um, né? E vendo o que sofro, essa passagem é muito difícil, porque assim, as traduções variam muito. Vendo o que sofro, me viste, me percebeste como sofrimento, e vendo, não permanecestes de pé, não aguentastes o tranco, não suportaste, mas ficastes completamente abalado. E esse abalo é para te fazer sábio. E aí as 4 frases. Tu me tens por leito ou por suporte, repousa em mim. Quem eu sou, saberás quando eu partir. O que pareço ser, isso eu não sou. O que sou, verás quando vieres. E terminando, e para mim isso aqui é o cerne do hino de Jesus. Se tivesses sabido como sofrer, como estar no mundo, como passar por tudo isso, como ser crucificado, né? Que o crucificar vocês vão ver a partir da semana que vem, é o descer no mundo e ficar na matéria, ficar nessa cruz, nesse centro. Se tivesses sabido como sofrer, terias o poder de não sofrer. Conhece, pois, a vidia. Opa, não, desculpa. Conhece, pois, o sofrimento.
e terás o poder de não sofrer. Aquilo que não conheces, eu mesmo te ensinarei. Eu sou de teu Deus e não do traidor. Permanecerei conectado com as sagradas almas, com os Mahatmas. Assim, conhece em mim o Logos de Sofia, o Cristo de Barbelô. E essa frase que está entre colchetes, ela aparece em algumas traduções do hino e não em outras. Em algumas está, em outras não. Eu sou o Logos que dançou todas as coisas. E em algumas traduções tem mais uma frase que diz, e que não se envergonhou, e que não fugiu, alguma coisa mais nesse sentido. E aí, novamente, aquela invocação, glória a ti, Iaô, glória a ti, Barbelo Sofia, glória a ti, Cristo Logos. E assim termina o hino. Então, comentários. Algum comentário? E aí eu queria fechar. Nada? Fala, Silvano. Vocês não são obrigados a falar nada. Eu só sou, aspas, obrigada a trazer as questões para a gente conversar um pouco, né? Às vezes a gente tem algo para contribuir, às vezes não. Então, sintam-se à vontade. Fala, Silvano. Não, mas eu acho legal tu instigar a gente a falar e dar essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente tá louco para falar, mas não quer atrapalhar, não quer incomodar, né? Não, a respeito do não sofrer ali, né? Saber como sofrer. Eu tive assim, uma interpretação pessoal para mim disso aí, né? Que eu acho que serve até. Eu acho que saber sofrer é que muitas vezes a gente está em sofrimento por várias situações da vida, mas a gente reage contra, a gente briga, a gente se revolta porque está sofrendo. Eu vou dar um exemplo bem banal, assim, tipo o calor, né? Tá um calor, aí tu fica bravo, eu odeio calor, eu detesto calor. E o saber sofrer seria procurar uma sombra, entender que tá calor, tomar uma água fresca, né? Mas passar aquele calor ali de forma não, não jogando contra ele, mas amenizando o sofrimento, né? Entendendo que ele é necessário, faz parte da natureza, não pode ser evitado, mas pode ser amenizado e contornado, enquanto que muitas vezes a gente lutando contra, a gente só vai dar murro Dá em ponta de força. faca. Exatamente. Exatamente. Foi nesses trechos que a gente leu, assim, foi que me chamou a atenção. Muitos aqui, Silvano, provavelmente passaram o mesmo que eu, mas para mim, e isso pode ser um viés, para mim ficou muito fácil entender isso, porque pareceu-me demais o ensinamento de Siddhartha, a primeira nova verdade, né? O sofrimento existe, ele tem uma causa, é possível de eliminá-lo, e existe um caminho para isso, né? Sim, E para Siddhartha mim serviu também. tá igualzinho, né? Conhece a vidya, conhece, pois, a vidya, e assim terás o poder de não sofrer. Parece uma frase de Siddhartha, né? Mas essa foi uma leitura que a minha mente, viciada também na tradição budista, não acho que seja um vício ruim, né? Mas eu espero que me ajude a compreender melhor, me fez sentir com mais conforto, né? E talvez ter uma interpretação viciada, sim, mas ver com coerência, ver com lógica isso. Porque esse hino, ele vem logo antes da crucificação gnóstica, vem logo antes da cruz de luz, em que ele vai explicar todo o processo da cruz, e que nós vamos ver a partir do próximo encontro. E, e Jesus ali vai ficar conversando com João, explicando que ele, João, tem que entender o que está acontecendo. Porque, como disse aqui no slide anterior, tua é a paixão que eu estou para sofrer. Aqui, ó, tua é a paixão que eu estou para sofrer, no sentido de que todo mundo passa por isso.
E aí, usando o teu exemplo, que eu não acho ele ruim, não, porque ele é bem simples, então eu acho que é fácil de compreender, novamente eu vou me reportar mais claramente às tradições orientais, que são mais claras quanto a isso do que as tradições que nos chegaram cristãs, mas no cristianismo tem, o que a gente semeia, a gente colhe. Isso está muito presente na tradição cristã, né? O que você semeia, você colhe. Então, tudo que me acontece, não adianta eu dar murro em ponta de faca, porque são coisas que ocorrem em função daquilo que eu semeei. Não, mas eu não fiz nada disso. Sei lá, quando, como, e os seus pensamentos? Não, vocês não me viram fazendo isso, e os seus pensamentos? Né? O dia que a gente for estudar o Apocalipse de Paulo, por exemplo, vocês vão ver isso muito claramente falar. O Apocalipse de Paulo é um dos textos que está aí na Garramadia atribuído a Paulo, que é a elevação aos céus do quarto ao 10º céu. Ele vai até o 7º e vislumbra o 8º, 9º e 10º. Em que ele fala disso mesmo, que nós às vezes não percebemos como colocamos em ação uma série de forças que nos levam a estar aqui e agora naquilo que nós fomos construindo até esse momento. Então, nesse sentido, se eu tivesse sabido como a minha vida chegaria a isso, eu teria o poder de perceber que é necessário eu fazer algo para mudar aquela situação, mas não adianta ficar brigando com a situação, porque a circunstância não foi criada por outros. Se a gente considerar a lei do karma da forma como tradicionalmente a gente a entende, mas que é um conjunto de forças que o nosso ser como um todo, as nossas energias como um todo, em contato com as energias do mundo, que não são exatamente externas, mas como se fossem externas a nós, aquilo que a gente colocou em movimento. E colocando em movimento, a gente tira do equilíbrio, certo? Então, tudo aquilo retorna a mim de uma outra forma. Então, ao invés de brigar com o sofrimento, tentar compreendê-lo e eliminar as suas causas. E aí, como a gente estava conversando antes de começar, eu, Mazé e outros aqui, né? É simples, eles ensinam, é deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. É só isso, né? Para entrar no ritmo, na dança, no equilíbrio. Tentem dançar em roda com o pé ao contrário. Você destrói a roda. E a gente faz isso o tempo todo na vida, né? E é a gente mesmo, né? Eu faço isso, óbvio, né? E não devia. Mas a gente faz o que é possível, tem que ter paciência comigo também, né? Desculpem, estou falando demais. Oi, Ana Paula, fala. Só um minuto, Jane. Oi, Ana Paula? Você está me ouvindo? Ah, agora estou ouvindo. Se Só um quiser minuto. abrir a tela também. Estou buscando aqui. Só um minuto. Está me vendo? Isso, estamos te vendo e te ouvindo. Licença, eu tenho uma pergunta para fazer à senhora. A senhora trouxe anteriormente que Jesus, nesta conversa com João, ele diz assim: pois, pois tua é a paixão humana, que eu estou para sofrer. Teria como a senhora poder trazer um entendimento sobre esse ensino, sobre essa fala que é atribuída a Jesus? Peço ajuda aos demais aqui. Mas, Ana Paula, quando eu vi essa expressão, e eu já conhecia o texto por inteiro, né, quer dizer, não a primeira vez que eu vi, mas, como eu estava comentando, na continuação, logo depois do hino de Jesus, começa o outro texto, que é o seguinte, no nosso próprio livro, tá? E que, originalmente, ele, no contexto em que ele foi, o manuscrito que foi guardado, onde tem o hino de Jesus, na continuação tem esse outro hino, ele não chega a ter a forma de um hino, como esse aqui tem, mas é um comentário que Jesus está explicando a João o que é aquilo que a gente conheceu na tradição cristã tradicional, né, usual, como paixão, a paixão de Cristo.
né? Ele explica, ou é colocado na boca de Jesus, Jesus explicando a João o que é essa paixão, o que é essa crucificação pela qual ele passou. E ele diz, na verdade, muitos textos gnósticos apresentam isso de uma forma relativamente clara, que é possível que não tenha acontecido aquele horror que a gente vê no filme do Mel Gibson e coisa desse tipo. Não que tenha sido suave, não é isso. Mas, efetivamente, o que parece ter acontecido, conhecendo o histórico daquela região e o contexto em que tudo aquilo acontece, é que o Mestre Jesus, ele mexeu com as estruturas daquele local. E, apesar de ser muito poderoso, ele não tinha todo o poder, porque as coisas não são assim tão fáceis. Se os grandes mestres da humanidade tivessem todo o poder do mundo, vocês acham que a gente passaria por uma bomba de Hiroshima, que a gente passaria por um holocausto de Hitler, que a gente passaria por tudo isso que está acontecendo? Não, porque não é suficiente que alguns, eu espero que vocês continuem me ouvindo, porque o barulho aqui está ensurdecedor de chuva. Não é suficiente que alguns grandes mestres joguem a sua energia para conseguir minimizar os sofrimentos. Nós temos que ajudar, nós temos que fazer a nossa parte. Então, quando ele diz, tua é a paixão humana que eu estou para sofrer, a mim me parece, não sou iluminada para garantir, mas a mim me parece, ele está dizendo assim, essa crucificação, todos nós que estamos no mundo, que somos humanos, de certa forma estamos passando por ela. Porque quando a gente, no outro texto, ele vai explicar que a crucificação é o descer do Logos, descer é uma figura de linguagem, óbvio, né? Mas é a conexão do alto com a terra, em que num determinado ponto nós estabelecemos um equilíbrio, que é o equilíbrio da cruz. E este ponto, onde, por exemplo, nas tradições dos Rosa Cruzes está a rosa, né? É onde o coração se abre. E é por onde a gente consegue perceber a cruz que acontece entre o alto e o baixo e os extremos da direita e da esquerda, num sentido simbólico. E aí ele está dizendo para o João, meu entendimento, se ele compreender essa dança, e compreender o que é o sofrimento, e compreender o processo como um todo, ele entenderá que ele também está passando e passará por essa paixão, como todos nós passamos ou passaremos por essa paixão, por essa crucificação, por estar preso aqui. Porque viver no mundo não é assim uma maravilha, né? Mas é necessário para que a gente possa estabelecer essa força, os nossos princípios conectados com as forças do alto e do baixo em equilíbrio. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu não sei se eu consigo me fazer claro. Não acho que é uma coisa muito simples, mas do que eu tenho vivido, do que eu tenho estudado em outras tradições, a mim me parece andar nesse sentido. Ficou muito confuso, Ana Paula? Ficou. Não, senhora, não ficou. Quando a senhora Ai, não estava me chama falando. de senhora. Não, Ai, Jane. não, Jane, é só. Perdão, é só por uma questão de respeito. Então, Jane, Eu nesse sei. caso, quando Uhum. você está me trazendo essas observações, me leva a um outro entendimento diante do que foi dito anteriormente pelo jovem participante do grupo, dessa dignidade diante do sofrimento. Porque se considerarmos o drama do Calvário como algo verdadeiro, na íntegra de tudo que aconteceu, que é mostrado para a humanidade, Aham. também remete para esta situação de saber sofrer, de não se colocar, vamos dizer, com revolta, ou não se colocar de uma maneira agressiva, violenta diante do sofrimento, sabendo que é uma situação na qual todos estão sujeitos a passar quando estão aqui nesse plano.
E muito bom o que você coloca, Ana, porque também isso se associa ao que o Silvano estava comentando antes, Isso né? mesmo. Quando a senhora estava Jesus, falando, me... Jesus com certeza não lembro, né? Mas assim, Jesus foi assassinado. Se foi daquela forma, pendurado numa estaca e como desenham, não me parece. Mas, de qualquer forma, não foi uma situação fácil. Qualquer um que está sendo assassinado na sua frente, e foi na frente dos discípulos, foi uma emboscada, né? É, é um sofrimento. Agora, a gente se desesperar e sofrer junto não ajuda, nem a nós mesmos, e nem àquele que está sofrendo mais agressivamente a agressão, e nem a todos os demais. Então, como manter-se equilibrado, não é frio, mas é empático, sem desmoronar, frente ao sofrimento, que é uma realidade no dia a dia. Eu não sei vocês, mas para mim isso é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. E eu me desespero todos os dias, porque você vê coisas acontecendo todos os dias. E como é que a gente pode ajudar? Se eu entrar no sofrimento e chorar e me desesperar, eu não vou conseguir fazer nada. Então, como saber como sofrer e entendendo que esse sofrimento existe, não é aceitá-lo naquela posição assim de aconteceu, mas é não entrar nessa vibe de desmoronar junto, mas entender no sentido gnóstico, né? Profundamente perceber que é possível não sofrer, mas o que eu preciso fazer para isso? É possível não deixar os outros sofrerem, mas o que eu preciso fazer para isso? E aqui, para quem conhece o budismo, também me ressalta e me chama muito o que a gente chama de bodhicitta, na tradição do Dharma, né, de Siddhartha, que é buscar a iluminação, buscar tornar-se um Cristo desperto, buscar tornar-se uma grande alma, um Mahatma, um iluminado, o mais rápido possível para o benefício de todos os seres. Que é igual ser um professor. Se você quer ser um bom professor, você tem que estudar. Você tem que se preparar. Não adianta você querer ajudar e você não gerar os instrumentos, os mecanismos, as forças necessárias para se tornar um auxiliar. Eu quero ajudar. E o que você sabe fazer? Nada. Desculpa, foi um raio aqui. O que você pode fazer para ajudar? Eu sei varrer. Ótimo. Então vamos aprender a varrer melhor. Eu sou bom para acolher e ouvir. Ótimo. Então vamos nos preparar para ter melhor capacidade de ouvir, o ouvir real. E assim vai. Com melhor nós nos tornamos, melhores nós poderemos ser no auxílio ao sofrimento dos demais. E com certeza nosso também. Né? Acho que é por aí, Ana Paula. É o meu Gratidão. sentimento. Fala, Márcia. Não estou te ouvindo, Márcia. Abre o teu microfone. Ok, Deu. desculpa. Uma palavra me chamou a atenção dessa vez de uma forma me parece mais significativa, que é a palavra paixão, que ele diz: você conhece a paixão pela qual eu estou para viver, né? Então, eu fiquei pensando na paixão como a contrapartida, não, tipo, o oposto da gnosis. A paixão é a ignorância. A paixão é aquilo que trava o seu entendimento das coisas. Porque, estou pensando como psicóloga, né? Porque se você vê uma situação que você gosta mais de A do que de B, você vai achar que você vai projetar todas as suas coisas boas no A e as outras coisas no B, né? Isso é uma espécie de paixão. Chama paixão, o ciúme é uma paixão, o ódio é uma paixão, o ressentimento é uma paixão,
né? Então, eu fiquei pensando que todos nós, que a situação que Jesus, o homem, né, o jovem homem que viveu naquele tempo, ele tinha conhecimento do que ia acontecer e falou disso para o João usando a palavra paixão. E aí eu fico imaginando as paixões de todo aquele povo que não pôde suportar a palavra de Jesus, né? As ideias dele. Isso que eu imaginei, sabe? Então, o ódio, Uhum. a recusa, a cegueira, né? A ignorância. Então, tudo isso como sendo paixões, porque você sabe, né? Nós sabemos, mudar de ideia, abrir mão de uma coisa, olha, eu estava enganada, não é isso, é aquilo, né? É algo muito evoluído para fazer, não é É, verdade? É eu evoluído. concordo, eu Então, eu concordo. acho que gostei, assim, que me deu um estalo, sabe? Quando, em toda a minha vida religiosa, tudo, né, no catolicismo se fala da paixão de Cristo, mas Sim, não é a paixão de Cristo, a paixão as paixões da qual o homem Jesus foi objeto, ou vítima. acho uma avaliação, acho um pensamento, uma reflexão interessante, bem interessante. Mas deixa eu te colocar um ponto. Primeiro, quando eu li isso Diga. pela primeira vez, Hum. o teu áudio está falhando às vezes, viu? Pois é, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tive a impressão Ah, que, e ah, concordando contigo, porque inclusive a palavra paixão aqui fica muito, muito claro quando na continuação ele diz, você se move, né? Ele diz, você, você foi movido, comovido, né? isso. No inglês está exatamente isso, movido. Você foi Uhum, movido por uhum, essa uhum, paixão. Você foi uhum. movimentado, você foi comovido, você foi balançado por isso. É, Mas, é. e aí nesse sentido eu acho que, e é a palavra que lá está colocada, e foram, assim, quase todas as traduções têm uma expressão como mover mesmo, mover, você foi movido, né? Você Agora, foi. A gente poderia pensar também, você foi. Como é que a palavra é? Ah, meu Deus, peraí, balançado, deixa eu ver se eu lembro. Não, você foi você foi implicado na situação, isso, sabe? Implicado na situação, é, assim, é você ficou é, perturbado, mexido perturbado, no sentido de, mexido, no sentido de que, olha, alguém na dança está pisando errado. A dança não vai, porque tem alguém puxando para trás, ou está pisando, está fazendo um outro passo diferente, não está entendendo o ritmo, né? Então, eu acho que é isso que eu estou imaginando aqui, sabe? também É isso entendi que eu estou assim, pensando. gostei muito. Agora, a outra questão é que eu também acho que quem escolheu traduzir isso a maior parte das cópias que se tem, parece que é 21 cópias em grego e 7 cópias em siriaico. Eu não tenho certeza dos números, mas eu acho que é mais ou menos isso. A Hum, maior parte das cópias usa, assim, a expressão paixão, mas eu tendo a entender, me reportar a ideia, como a Ana Paula estava comentando agora há pouco, e que você mesmo falou, da paixão de Cristo. Aquilo que a gente, entre aspas, comemora na Páscoa, né? Aquele calvário que é reportado e é chamado de paixão. Então, eu não sei se é. os tradutores colocaram a palavra paixão porque viram como isso que move, que é a paixão, Uhum, né? uhum, Que sai das uhum. entranhas e te leva lá, ou se é É, paixão por uma repetição de uma palavra que já é usada em relação a uma situação semelhante, entendeu? Então, é. isso eu não Mas sei.
Deixa eu tomar só o exemplo que o Silvano falou a respeito do sofrimento e do calor, que ele falou, vou dar um exemplo muito simples, né? E eu me dei conta agora dessa coisa de, por exemplo, os nossos governantes, vamos pensar, os nossos governantes, eles estão lá com uma tarefa dita, escrita, né, em lei, em código e tudo mais, que é o dever deles. Só que as paixões deles, as paixões, a vaidade, a Há ganância, controvérsias. sabe? Né? Então, não deixa que a coisa. Aí eles pisam, dançam ao lado contrário, a dança não vai para frente. Né? A coisa não evolui, porque eles estão presos o quê? Nas paixões de cada um. É isso, eu tô viajando aqui, só pensando no que eu estou falando. Bom, enfim. A Lígia acabou de discordar de você e também disse, ok, é isso mesmo. Por quê? Porque dançar é entrar em harmonia, né? Exato, então, quem não exatamente. dança, quem não exatamente. dança está por fora, está dançando. Né? Exatamente. Vocês já viram aqueles shows de tango que tem lá, lá em Buenos Aires, na Argentina? A Mazé sabe, Mazé conhece esse show de tango. Tem coisas que aqueles dançarinos fazem que você fala, ai meu Deus, eles vão cair, não é assim? Eles vão, isso não vai dar certo, porque cada movimento assim tão elaborado e tão rápido, sabe, tão preciso, né? Aí eu me associei mais a essa ideia agora, que é uma coisa assim do movimento, um entrosamento, harmonioso. E a harmonia na dança. Harmonia, entrosamento, quer dizer, que cada um puxar para um lado, isso eu entendo como as paixões, sabe? Cada um puxar para um lado, não vai dar nada. Deixa eu passar a palavra para o Silvano. Uma bagunça. Perfeito. Vai lá, Silvano. Então, eu vou falar rapidinho aqui a respeito dessa paixão, quando ele diz assim, ó, tu que danças, entende o que eu faço, pois tu é a paixão humana. Eu sempre analiso as outras frases, eu estou colaborando, concordando com o que vocês estão falando, estou só fazendo uma análise aqui, tá? Ele diz assim, ó, para João, assim, ó, vê a ti mesmo em mim que falo, tu vendo o que eu sofro, tu que danças. Então ele está dizendo que João está passando pelo mesmo mistério que ele, está passando pela mesma história. Ele está dizendo que João está no mesmo nível, praticamente, do que ele, né? Isso. E ele está dizendo, olha, tu está sofrendo tanto por o que tu, e é isso que eu vou sofrer também, né? Ele está dizendo, nós estamos sofrendo, mas ele também acrescenta, ele diz assim, ó, lá no final ele fala assim, ó, tu foste movido para tu vendo que eu sofro, me tens visto como sofrimento. E quando tu vês, não fica firme. De certa forma, ele está dizendo para o João que o João está se esforçando para ser como ele, mas está com medo, está balançando. Mas ele diz assim, ó, repousa em mim. Né? Então, ele tá, uma imagem assim muito forte, né? Então, e ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, e tu foste movido para tornar sábio, e tu me tens suporte, repousa em mim. E quem eu sou, tu poderias conhecer. Aí quando ele fala assim, ó, só se eu, a não ser que eu não tivesse enviado logo, se fosse enviado a ti pelo Pai, né? Então é essa gnose que ele está tendo, só que ele está relutando, ele está com medo, ele não está suportando essa transmutação, né? Muito bom, Silvano. E isso que você destacou agora me lembra o seguinte, graças a palavras de Paulo, Cristo em vós é a esperança de glória. Estando Logos vivo em ti, tu és capaz de me ver e me compreender, né? Quer dizer, nós temos que entrar nessa dança, mas saber a nossa condição de Cristos, né? É delicado colocar tudo isso, porque pode parecer uma coisa meio viajante, né? Mas as palavras são limitantes às vezes, né? Me desculpem que eu não sou muito boa de escolher palavras, não. Eu posso só acrescentar mais uma coisa? Claro, Silvano, foi bem legal. Então, a respeito que eu vi que nesse tema de hoje a gente está falando muito sobre o sofrimento, né? E a gente está falando sobre as formas de superação do sofrimento.
e isso também como uma forma do bem sofrer, né? Só que Sim. eu acho, eu entendo assim que durante os séculos isso foi mal compreendido e as pessoas entenderam que esse bem sofrer era sofrer tudo que Jesus sofreu, né? Todo aquele martírio. Então as pessoas antes de se procurar se modificar, de se reestruturar, elas acabaram se autoflagelando, né? Se permitindo morrer. É como se tu estivesse indo numa correnteza e tá vendo que vai morrer afogado e antes de tentar nadar, tu pega e deixa, vai pro fundo e dá, vou morrer, já que eu tô sofrendo, preciso morrer mesmo. Então, isso também foi usado como uma forma de, eu acho assim, ó, de tirar das pessoas a possibilidade de elas ter a gnose, de elas ter o entendimento, Uhum. né? Então, eu vou passar a palavra. Delas fazerem um esforço de autossalvação. Autossalvação, cuidado com essa Isso, palavra, né? Porque não é é, um eu que se salva, mas é de alcançar essa condição de salvar-se, né? exatamente. Muito bom. Fala, Sônia. Pois esse gancho que o Silvano falou agora, eu acho que essa questão da paixão e a questão do sofrimento é que há muita romantização também e aceitação de sofrimento, né? E também, quando tu estavas falando, há um pouco tempo atrás, me veio a questão de, quando tu falaste na questão de saúde, eu não sei se foi tu ou quem, que falou a questão dos profissionais de saúde, né? E aí eu me remete, assim, a como trabalhar, acho que foi tu mesmo, como trabalhar, ou como tu te coloca quando um sofrimento está ali na tua frente, ou em situações mundiais, né, que estão acontecendo, em que as pessoas estão sofrendo muito, o que eu trago para mim disso, eu fico pensando, porque assim, como profissional de saúde que trabalhou em instituição total fechada, né, com sofrimento ali, né, então assim, tu tem que, como que tu te coloca, né, então, e aí eu estou aqui pensando, sem paixão não tem como, também por outro lado, sabe? Se tu não tem realmente uma paixão pelo que tu pelo que tu faz, pelo que tu quer estudar, se aquilo não faz sentido, não faz sentido. E Uhum. a impressão que me fica é muito isso, assim, João, sem paixão, sinto muito, tu não vai me entender. Sinto muito, sabe? Tipo Aham. assim, para e pensa e sente com o coração, né? Porque e é a mesma, eu fico pensando de novo, né? Trazendo para a gente que é profissional de saúde, que trabalhou ali em linha de frente com situações reais e instituições totais fechadas, né? Pessoas assim com sofrimento que nunca mais iam ver a família, porque compulsoriamente tinham que ser internados, por exemplo, hanseníase, né? Então, assim, na década de 20, Na 30, época, 40, Aham. as pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase porque não tinha cura, eram compulsoriamente internadas em hospitais colônia, né? Então, assim, no nosso país, por exemplo, teve 101, foi algo, né? E hoje ainda tem 33. Então, o que que acontece? Essas são realidades. Hoje as pessoas estão envelhecidas e essas pessoas foram para esses lugares para morrer. Aí, como profissional, trabalhar com essas pessoas, com o estigma da doença, com o preconceito, né? Então, é muito, os manicômios também, né? Então, assim, a Sim. gente tem vários exemplos que e não é uma paixão romântica, não é uma paixão que, ai, eu sou boazinha, eu estou aqui te atendendo porque eu sou, né, Aham. a tal, não, É um é um sentido de realidade, é um sentido de de realidade. necessidade. E isso é uma paixão. Isto é paixão, porque faz sentir, te faz sentir, é algo para além de ti, e tu só vai compreender algo que eu estou te dizendo se está fazendo sentido, né? Se eu sou, de novo, um profissional, se eu estou só um profissional,
não faz sentido, eu não vou além, né? Aham. Agora tem que ir, é que a minha luz fica indo e voltando aqui na área. Mas, enfim, e eu acho que eu fico pensando, João, te liga, João, sem paixão não tem solução. Ou então, que nem o Roberto Freire dizia, né? Sem tesão não há solução, né? Então, assim, acho que a gente, isso, assim, sem romantizar, né? Ah, tu tem que sofrer, morrer na cruz, porque Jesus morreu, então tu tem que suportar. Não, não é Que isso. é o lado oposto, né, que É o os lado colegas aqui já oposto. comentaram. Então, eu queria Exatamente. pegar o que você está falando exatamente para chamar a atenção novamente, viu, Márcia, dessa questão do Uhum. sentido, do mover-se, do paixão. E Uhum. a Lígia, há pouco escreveu aqui, é o sentido gnóstico da coisa. Uhum. Sem ter este sentido, nós não sentiremos sentido no fazer. Mas, quando a gente é levado pela paixão, no sentido de não estar consciente, e é isso que me parece que Jesus diz ali para João. Toma consciência, Uhum. menino, Isso. né? Uma temência. Toma a Uhum. pé do negócio. Tenha Uhum. consciência tome ciência desse sentido e não se Uhum. deixe levar de roldão por essa paixão. Uhum. Isso, porque a gente simplesmente não sabe. Eu volto à questão da discussão do karma. Muita gente xinga e reclama que a vida tem levado a pessoa para cá e para lá e ela não consegue controlar, porque não é uma questão de que a gente tem que controlar o negócio, mas é uma questão de. Não, não, eu estou pensando alto, tá? Não estou dizendo que é assim. A Lígia botou paixão que enceguece, a gente fica É isso cego, mesmo. né? Então, essa é por dentro, com serenidade, por isso todas as tradições enfatizam tanto o silêncio, a serenidade. Não é o meu caso, eu não tenho facilidade para isso. E eu melhorei muito, né? Mas eu melhorei muito, né? Ser mais sereno para conseguir enxergar em todos os sentidos, ouvir, sentir, perceber as paixões aparecendo e minimizando a balbúrdia que elas fazem. É, É aquela a coisa da balbúrdia. água. Você tem que perceber o que está no fundo da água. Mas se você botar a água em movimento, você perde a visão. Você não enxerga mais. Então, é estar apaixonado, e isso, o sentido crístico, inclusive, a câmara nupcial, tudo isso é o tempo todo sendo falado, é estar apaixonado sem estar apaixonado, né? Sem perder. Aí que tá. Não é. Harmoniosamente apaixonado, amorosamente apaixonado. É, é isso aí. É isso aí. Quer É um dizer, limite você muito está tênue. conectado. É um limite muito tênue. Um limite muito É, tênue. Que a gente tem que estar o tempo todo se compassionado. observando. É. Compassionado. Exatamente. Botar Meu fogo, Deus, né? cadê meu telefone? Morreu. Essa reunião Sim. está muito boa, hein? Então, É verdade. Estamos já Telefone amorosamente perdeu. apaixonados pelo estudo. deixa eu seguir aqui. Estão vendo a minha tela? Acho que Não, não, né? não. Não, peraí. É porque tem um detalhe a mais para a gente ver aqui. Só um pouquinho. Eu saí fora sem querer. Tem um detalhe que eu quero aproveitar o hino de Jesus para chamar a atenção de vocês. A, essa, essa paixão, esse movimento, esse ensinamento, essa dança, ela leva, ela leva Jesus aparentemente a dizer tudo isso, e logo após a sua morte, e logo após isso, ele morre. Fica aparecendo claro nos textos, pelo menos essa é a minha compreensão por enquanto,
que esse hino ele o fez algumas vezes, não foi uma única vez. E em uma delas, após dançarem o hino, ele foi assassinado. Exatamente porque estavam ele e os discípulos juntos e foi criada pelos judeus ou romanos ou por uma outra trupe, né, uma emboscada, e quem eles queriam pegar era ele. Pegaram ele foi assassinado, apedrejado e pendurado numa árvore, e os discípulos vazaram. Só que Jesus era um grande mestre, e ele foi assassinado antes do seu tempo. Deu errado, deu ruim. Nenhum mestre vem ao mundo para morrer por nós, eles vêm para viver por nós, para ajudar a gente a conseguir avançar no caminho. Seria um karma extremamente pesado que atrapalharia a vida dele, ele se deixar morrer e ainda colocar que isso foi por nós. Mas talvez ele tenha ido à frente exatamente para que os outros não fossem assassinados. Eu não sei. Não sei como foi exatamente. Mas existem alguns comentários, algumas coisas soltas nos apócrifos, e a gente tem tentado estudar um pouco mais, inclusive nos textos da Mishnah, né? Que também tem referências a isso. O que que acontece? Após a morte de Jesus, ele permanece, e aí há controvérsias por quanto tempo, mas pode ter sido em torno de um ano, junto a alguns dos discípulos. Como está, e a gente viu isso lá no primeiro dia desse ano, da nossa reunião, né? Isso aparece no Atos dos Apóstolos, isso aparece no Apócrifo de João, isso aparece no Apócrifo de Tiago, isso aparece no Apócrifo de Madalena, isso aparece de Maria, né? Isso aparece em vários textos. Jesus em corpo de luz, em Piscis Sofia isso é extremamente claro. Jesus em corpo de luz vem para continuar o seu trabalho de ensinar. Só que, obviamente, sob essas condições, as condições de aprender eram muito mais exigentes e ele teria que ser muito mais rápido, muito mais enfático, muito mais preciso, né? Então, esses ensinamentos com os quais ele tinha compromisso, ele veio ao mundo, né, foi crucificado no mundo nessa encarnação, com o compromisso, como todo grande mestre o faz, de transmitir os mistérios do ensinamento para facilitar, favorecer, auxiliar que aqueles que batem a porta, que buscam um lugar de repouso, que querem alcançar o templo, possam fazer isso, porque ninguém pode fazer pelo outro, temos que fazer nós por nós mesmos, pudessem compreender o processo. Então, se vocês já leram Sofia, tem muitas questões feitas pelos discípulos ali acerca disso para o Mestre Jesus. E ele vai explicando, não muito claramente, não, mas para aquele momento, e com aquele grupo que estava em torno, deve ter sido a melhor forma que ele tinha, né? Ele ensina, e é isso, em grande parte, que são, de fato, os mistérios de Jesus, os mistérios cristãos, os ensinamentos chamados apócrifos. Apócrifos, que significa Você está sem som, Está sem Jane. som, Jane. Sem som. Voltou. Continua sem som, Jane. Ela falou que estava um temporal lá, né? De repente, pode ter caído. Pode ter sido a chuva mesmo. Pois é.
Eu tive um tilt aqui também no meu tablet, que eu tive que reiniciar ele, e meu telefone também, que estava com o número da senha para entrar na reunião, apagou também. É. Aconteceu alguma coisa aqui também no meu. Mas lá ela, de repente, pode ser alguma intempérie mesmo. Sim. Uhum. Cadê todo mundo? Eu estou aqui. Eu tô aqui. Eu não sei se pode ter acabado a energia, porque a Lígia está ali. Eu não sei se alguém sabe, eu não sei estar aqui, estar lá no grupo. Será que ela não colocou alguma coisa lá no grupo? Tá estranho. É porque eu estou com o telefone e eu não sei. Eu Deixa eu ver. Mas esse é teu telefone dela, Eu né? estou vendo aqui, é. Uhum. Não, O quê? espera aí. Nada. Não tem nada no Então, de telefone. repente, pode ser que ela tenha ficado sem internet também. Sem Pode ser. sinal. Isso sim, pode ser. Sinal, mas daqui a pouco ela dá algum aviso. É verdade. É apócrifo, verdade. significa secreto. É isso. Reservado. Reservado. Não dá para ouvir, Tânia. Não conseguiu fazer leitura labial. Essa foi boa. Foi a tempestade. Eu acho que sim. Vai continuar reservado mesmo. Isso aí. Essa Lígia é um sarro também. Isso é um sinal. Vamos persistir aqui. Não, Até que derrubem. Esse é um dos exemplos das paixões, assim, dos equívocos, do erro, né, da falha. Eu acho que o que eles não estão, as outras forças, o que não estão aguentando, derrubar todo mundo, é porque nós estamos cada um num canto. Não teve poder suficiente. Não, eu acho que eles não têm poder para tanto. Oi, não duvide. Me desculpem. Não, mas é que a gente já passou da hora também, mas eu não quero deixar em branco aquilo que eu comentei. Realmente, a coisa de dizer que é apócrifo tem a ver com essas palavras que Jesus dizia, assim, de que ele ensina os ensinamentos apócrifos, que quer dizer secretos, né, para aqueles que estão preparados, né? Ele diz isso em vários locais. E aí eu estava dando exemplos. O início do apócrifo de Tomé começa dizendo assim, né? Essas são as palavras apócrifas que Jesus disse a Tomé e eu, Mateus, escrevi, né? Jesus não ia dizer, essas são as palavras mentirosas que eu disse para Tomé, né? Não, ele está dizendo, que são as palavras secretas, reservadas. No Tiago também está dito assim, apócrifos, e assim o apócrifo de João também está escrito no final. Este é o ensinamento apócrifo dado a João, né? Então não vai dizer que é o mentiroso, é apócrifo, que significa secreto, né? Então a gente tem que lembrar isso, que Jesus continuou dando seus ensinamentos após a sua morte, né? Por algum tempo. E ainda bem, a natureza nos presenteou com as terras lá do Mar Morto, mantendo vivos, né? Mantendo possível ler alguns daqueles materiais dos manuscritos do Mar Morto, as terras do Egito possibilitando que ficassem secos os materiais, os papiros de Nag Hammadi, e assim
tudo mais que a gente tem conseguido alcançar. Então, a gente também tem que ter respeito e agradecimento por essas ajudas, orientações, né? E por isso a nossa conversa aqui, né? Mas peço desculpas por ter caído e já vi aqui que eu não sei se eu vou conseguir ver depois o chat, porque tinha tipo 84 falas no chat. Alguma coisa assim, estava enorme. Era um número grande. E agora tem só 14, 15, né? Então, eu sinto muito. Eu ia abrir, porque o outro eu já guardei também para pegar algumas coisas. Mas, é, antes de eu fechar a reunião, mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguém disse que hoje a reunião estava muito intensa, que hoje é lua cheia, né? Sabe como é? A lua traz intensidade em algumas circunstâncias. Jane, só uma coisinha que eu gostaria de comentar. As imagens estão muito bonitas. Ai, que legal, agradece a Laia, foi a Laia que criou para Muito mim. bonitas. Essas Aham. imagens estão muito lindo. significativas, estão muito bonitas. Parabéns. Eu ainda não sei usar IA, né, mas eu disse para ela algumas coisas e ela inventou uns. Teve uns que eu ajeitei, porque tinha lâmpada pendurada assim, né? Eu digo, não, lâmpada não existia, né? Mas fui tentando. Bom, gente, algum comentário mais? Não, quem puder apreciar a lua tá divina. Lua cheia, Eu exatamente. tô aqui olhando para ela. Eu tinha feito só assim um fechamento, né, relembrando a ordem do hino, tá? Nada demais. E convidando vocês para a gente terminar. Dancemos. Sábado, 5 horas, a gente se vê aqui, caso queiram, né? Uhum. Vamos falar um pouco sobre a Índia e a influência de Tomé e da Índia sobre Parvez-Anos. E